galera, eu me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje nós estamos trazendo pra vocês pra reagir aqui no canal pela primeira vez um vídeo lá do canal do Gap. Verdade. E é patrocinado pelo nosso amigo Breno. Muito obrigada, Breno. E o vídeo é: você tinha medo disso? Pois é. Breno, desde já agradeço, tá? Tamo junto. Assim, pela thumb... Eu não conheço nenhum desses bichos, cara, eu acho. o que eu posso até chutar, ali deve ser o Link do Zelda. Eu acho, tá? Porque é muito parecido, parece aquele elfinho, lourinho, Parece, com roupa verde. parece. Agora, os outros dois eu não faço a menor ideia. Então, pela thumb, possivelmente é de terror juntamente com o título, né? Você tinha medo disso? Meu amigo, se eu não tinha, é agora. Vou começar a ter, olha né? Essa thumb, meu amigo. É um pouco ou muito macabra. Doido, é? Então bora conferir pra ver se em algum momento da nossa vida a gente se deparou com isso e teve medo. Simbora. Aproveita e se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, deixa o like que ajuda muito. Também nos acompanhe na Twitch que tem live todo dia às 18 e hype o vídeo aí, tá? Partiu pro react. Então, galera, bora começar. O link do vídeo original tá na descrição. Bora. E fica com a gente aí que é 42 minutos. É verdade. Verdade. Hoje é Halloween. Sabe aquele feriado que a criançada se fantasia e sai por aí pedindo doce na porta dos outros e que a gente não faz aqui no Brasil? O fatídico momento em que você percebe que sua vida inteira você foi influenciado pela cultura de outro país. Se você não gosta de Halloween ou Dia das Bruxas, você pode, sei lá, chamar de Dia do Saci, tanto faz. Então se você, assim como eu, cresceu acompanhando os primórdios da internet, você também cresceu tendo contato com as primeiras lendas urbanas da internet, conhecidas como creepypastas. Essas histórias já foram febre por uma época. Hoje em dia, nem tanto. Agora a gente tem os famosos analog horrors. Acho que dá pra dizer que foi uma evolução natural do tema, tanto que grande parte das creepypastas de antigamente, hoje em dia tem um analog horror próprio só delas. Se bem que, pra falar a verdade, esse conceito de horror analógico também já tá ficando saturado. O último que eu vi foi aquele que, sei lá, o cara foi trabalhar com dor de barriga e se cagou todo na fantasia de Godzilla. Que isso? O Godzilla de verdade. Alguma coisa assim. Mentira. Realmente aterrorizante. Horror é um gênero... Não, eu acho que não foi desse jeito, não. Mano. Não, acho que não foi desse jeito, não. Ele aqui trollou, ele trollou. Qualquer um pode ser um Godzilla, então. É verdade. Fantasia. É verdade, true. Extremamente popular e algo que tá presente em todo tipo de mídia. Livro, música, jogo, filme, quadrinho, etc. As pessoas adoram a sensação anormal e tensa que esse tipo de história traz. Mas a parada do terror é que é um gênero muito volátil. A ideia, teoricamente, é conseguir atingir a pessoa deixando ela com medo. E eu tô me referindo ao medo no sentido da pessoa ficar afetada com a situação que ela tá assistindo. Não no sentido de tomar um susto quando aparece um bicho gritando na tela. Sim. E é aí onde mora a complicação desse gênero. Porque se você não conseguir atingir a pessoa com esse medo, ela vai perceber essa intenção e vai achar algo completamente idiota. É tipo você tentar dar um susto em alguém, só que a pessoa não assusta e aí ela fica parada olhando pra sua cara, te achando um imbecil. Essa é a sensação que eu tenho quando eu vejo alguma coisa que tá tentando ser assustadora, mas falha miseravelmente nisso. Isso sem falar na outra possibilidade, que é pior ainda, que é quando é tão ruim que você começa a achar engraçado, que é a emoção oposta do que você deveria estar sentindo vendo aquilo. Acontece muito ultimamente. Tudo bem que tem algumas obras de terror que são ruins de propósito. Hoje em dia acontece. Hoje em dia acontece. Demais. Galera, cara, assim, é pra ser... Eu não sei se é porque é o gênero misturado, tá? Mas teve a semana de terror que nós assistimos vários filmes. Assim, o Chuck é pra ser um filme de terror. Só que chega numa hora, até no primeiro, tá? No primeiro que a gente começa a rir por conta do cabelo, por conta da bodegagem que tá acontecendo, por conta de alguma coisa que acontece que é um take errado. E aí, cara, a gente também assistiu o Silpu. Não, cara, ali no... Mel. Ah, mano, fala sério. Ali é um maluco com cabeça de pulo. Mano, é muito engraçado. Aí, tipo assim, é mais engraçado do que terror. No geral, a ideia, se a gente for parar pra analisar, dá um medinho. Agora, você vendo visualmente na tela, não compra. Não compra. Mas eu não tô falando desse tipo. E com o Halloween chegando, eu pensei, caramba, a internet deu a oportunidade perfeita pra qualquer pessoa criar sua própria história de terror e compartilhar. E eu achava essas histórias as coisas mais assustadoras do mundo quando eu tinha 12 anos. Só que já passou muito tempo desde a última vez que eu vi uma história dessas. Então eu decidi revisitar as creepypastas mais famosas daquela época e ver se elas continuam boas ou se elas envelheceram igual leite no sol. E claro, sinta-se livre pra comentar se você também viu essas histórias na época e o que tu acha delas hoje em dia. Sem mais enrolação, bora começar. .
Slender, tá. Já vamos começar com ele, que é a maior e mais conhecida creepypasta da internet. Em 2009, o fórum Something Awful criou um torneio de edição em que os usuários deveriam pegar imagens normais e transformar em imagens assustadoras. Várias pessoas postaram suas edições, mas as imagens de um usuário chamado Victor Surge, que na verdade se chama Eric Knudson, se destacou por ele postar várias imagens em sequência como se elas seguissem uma história. Essas imagens à primeira vista pareciam normais, porém prestando atenção você vê que todas elas têm a presença de uma figura perturbadora no fundo. Um homem gigante pálido de terno e sem rosto. Essa ideia foi um sucesso instantâneo, tanto que de repente todo mundo que estava naquele tópico parou de postar imagens originais e começaram a criar suas próprias versões daquela criatura. Alguns dias após a publicação dessas imagens, o canal Marble Hornets começou uma websérie documentando a existência desse ser conhecido como Slenderman. E a partir daí, um ícone do terror na internet nasceu e foi ficando cada vez mais popular, principalmente por causa do jogo de 2012, que viralizou ainda mais o personagem. É até estranho eu ter que falar exatamente o que é o Slenderman. Eu não acredito que exista alguém assistindo esse vídeo que não saiba. Mas vamos lá. Slenderman é uma criatura humanoide que assombra crianças e adultos, vigiando eles por anos. Até chegar num ponto em que quando a pessoa percebe que ela está sendo vigiada, ele passa a aparecer de forma mais direta, deixando a pessoa doente e completamente paranoica. Eventualmente ele sequestra essa pessoa e joga ela no meio de uma floresta, onde ele vai caçar ela. Não fica claro quais são os critérios para ele ir atrás de alguém. Normalmente ele costuma ir atrás de pessoas que sabem ou têm a suspeita de que ele existe. A partir do ponto em que a pessoa tem a noção de que alguma coisa estranha tá acontecendo, ele passa a vigiar essa pessoa e isso pode durar anos. Ele pode começar a vigiar alguém quando ela ainda é uma criança até ela se tornar uma adulta. E falando em criança, ele tem algum tipo de ligação esquisita com crianças. Não se sabe se ele sente algum tipo de simpatia por elas ou se ele só vê elas como presas fáceis. Em versões mais antigas da creepypasta, era dito que quando ele captura uma pessoa, ele mata empalando ela em um galho de árvore e arranca seus órgãos. Esse detalhe mudou com o tempo para ele só sumir completamente com a pessoa depois de capturar ela. Eu acho que um dos fatores que torna o Slender esse monstro tão icônico é que, se você parar pra pensar, muita gente teve o primeiro contato com o horror do desconhecido por causa dele. Em histórias de horror cósmico, uma coisa recorrente é o fato de que a gente não entende o que tá acontecendo e o que são aquelas criaturas e o porquê elas fazem o que elas fazem. E isso de você não entender o que tá acontecendo na sua frente, inevitavelmente vai te fazer ficar com medo, até porque é um mecanismo de defesa do nosso cérebro. E o Slender é essa coisa que a gente não sabe o que é, a gente não sabe se ele é uma entidade, um demônio, um alienígena, a gente não sabe o porquê ele faz o que ele faz, não entende qual que é a dele com as crianças. E o mais importante, a gente não sabe o que ele faz com a pessoa depois de pegar ela. Quer dizer, a gente não sabe mais, né? A versão antiga a gente sabia. Olha, vocês podem discordar, mas eu genuinamente acredito que o Slender é uma das creepypastas que funciona até hoje. Claro, eu não vejo mais da mesma forma que eu via quando eu era criança, mas ainda é um conceito de terror muito bom. É porque cresceu, que essa creepypasta não tivesse sido criada e viralizado entre 2009 e 2012. Eu ainda acho que se esse personagem surgisse hoje em dia, ele ainda faria sucesso. Óbvio que não na mesma proporção que foi, mas ainda funcionaria. Agora, o jogo, definitivamente não é mais a mesma coisa tipo de que era na Fred, época. né? É até engraçado ver a simplicidade desse jogo hoje em dia. Mas o outro jogo, o Slender The Arrival, ainda continua maneirinho. Agora, saindo do que é oficial sobre o personagem, com o tempo eu passei a ver o Slender de uma forma mais profunda do que eu imagino que ele realmente é. Eu pensei e gostei bastante da ideia de que o Slender é uma representação de alguma figura de autoridade que assombra as pessoas. Veja, ele é um ser gigante que faz com que você automaticamente se sinta pequeno. Ele usa um terno que passa essa vibe de seriedade e autoridade mesmo, como se ele fosse meio que seu superior. E ele não ter uma identidade faz com que ele possa ser qualquer coisa que engloba as duas sensações que eu acabei de descrever. Ele pode representar um pai, um chefe, ou até mesmo algo que não tem rosto, como uma organização ou um sistema. Algo que tá sempre te observando. E você, alguém menor em todos os sentidos, não pode fazer nada pra se defender. Claro, tu pode falar que eu só tô viajando, que é só um branquelo que fica sequestrando os outros. Mas meio que o que eu fiz é a graça de um personagem tão vago igual o Slender. Mesmo ele tendo um criador oficial, eu vejo esse personagem como uma espécie de patrimônio da internet, sabe? As pessoas pegaram essa creepypasta e foram moldando ela com o tempo até ela se tornar o que é. Ele é praticamente o equivalente do que seria o bicho papão pra uma nova geração. Principalmente quando alguns adolescentes idiotas fazem merda e resolvem colocar a culpa disso num personagem fictício. É o Slenderman! Matem-se! Por esses fatores, eu acredito que essa é uma das creepypastas que não ficou ridícula com o tempo, apesar de que o personagem em si meio que se tornou um meme. Antes de passar pra próxima, eu queria aproveitar, porque eu provavelmente nunca vou achar outro contexto pra falar disso no canal. O filme do Slenderman é o filme com o pior timing pra ser lançado que eu já vi na minha vida. Parece que esperaram de propósito todo o hype da creepypasta ir embora pra fazer esse filme. E pior, o filme ainda é uma merda. Pronto, compartilhei minha opinião desnecessária sobre um filme inútil. Bora pro próximo. E olha que eu nem
Eu tava esperando. O Slenderman, não sou fã. Eu tava esperando ele finalizar do Slenderman pra dizer que nós vimos um review do Pee-wee, se eu não me engano, desse filme aqui. Galera, eu acho que foi, tá? A gente viu algum vídeo referente ao resumo desse filme aqui. E assim, não foi legal. O filme em si tem muita... É escuro. Meu Deus, esse filme escuro, não dá pra ver nada. E assim, eu acho que a ideia é sensacional. Do mesmo jeito que a Bia falou, dá pra utilizar ele como Fred e eu acho que dá pra fazer um negócio muito bacana. O problema é que parece que os produtores, não sei quem é, dá um aval pra fazer porcaria. Cara, é incrível como sai tanta coisa ruim de adaptação de jogo, de anime, de seriado. Toda vez que vai pra tela de cinema, parece que a galera tem medo de colocar muito terror, colocar ou pra maior de idade, né, com 18 anos. E aí se a galera colocar, né, livre 12 anos, aí vai ter que colocar muita coisa que, né, não vai agradar o público que é fã de verdade, que tá esperando sair de lá se tremendo, se cagando de medo. E no final é um filme genérico que você não se importa, você prefere ir jogar os jogos e continuar vendo na internet toda a parada do fandom do que reassistir o filme ou indicar. Cara, é muito doido. Eu nunca vou entender. Nunca vou entender. Esse a gente viu muita coisa. Isso aqui. Ai, puta merda. Pra onde eu começo falando disso? Em 2012, um cara chamado J.C. Iena escreveu uma creepypasta do Sonic. Resumindo bastante, a história é o seguinte. Um moleque chamado Tom é muito fã de Sonic. E de repente, um dia ele recebe um CD escrito Sonic.exe de um amigo chamado Kyle, junto com uma carta dizendo pra ele destruir aquele CD. Só que esse Tom, ele é um completo trouxa e não destrói, e enfia o CD no PC, onde ele começa a jogar o tal do Sonic.exe. O problema é que o jogo tá todo cagado de escroto. Logo de cara tem uma tela de seleção de personagens toda cursed, com Tails, o Knuckles e o Robotnik. Começando com Tails, ele corre pela Green Hill Zone, só que o lugar tá completamente vazio, até começarem a surgir animais mortos no caminho. Olha só que tristeza. E então Tails encontra o Sonic, que não parece nem um pouco suspeito, confia. E quanto mais o Tails chega perto, maior fica o som de chiado. E de repente o Sonic abre os olhinhos menstruados e a tela fica preta. Bom, é isso. É assim que a creepypasta acaba. Como vocês podem ver, a história é uma merda. A gente assistiu um vídeo, foi no Ewip, não foi? Foi, de Sonic a gente tá atualizado, tá? A gente já viu muita coisa, inclusive desse cara aqui, e música, um monte de coisa. Pariu, eu mereço. A Green Hill Zone de repente virou a Amazônia e tá pegando fogo pra tudo que é lado. Enquanto você corre, o Sonic fica aparecendo na sua tela igual um anúncio chato. Eu acho que o maior inimigo do Sonic.exe seria um adblock. Ele começa a perseguir o Tails enquanto toca a música de quando você tá sem oxigênio na fase de água. E quando ele finalmente pega o Tails, ele começa a chorar e de repente... Pesado. Gente, eu não sei vocês, mas eu tô começando a achar que esse Sonic.exe é do mal. Agora que o Sonic fez um churrasco de raposa, o Tom passa a jogar com o Knuckles. O estágio começa com o título Você não pode correr. E a primeira coisa que o Knuckles faz é correr. E basicamente acontece a mesma coisa que houve com o Tails. Você fica correndo, o cenário fica assustador, porque aparece sangue. O Sonic.exe aparece, fica fazendo bullying com o Knuckles. E então ele cai no chão, começa a chorar e o Sonic mata ele. Você tá de sacanagem de que essa é a voz do Knuckles morrendo. É literalmente o mesmo áudio do Tails. Tá bom, a gente já escutou isso bastante. Agora só sobrou o Robotnik. Cara, se o Knuckles não conseguiu sobreviver, é claro que o Eggman também não vai conseguir. Ele sabe disso, olha a cara dele. E aí rola o mesmo showzinho das outras duas vezes. Ele corre, aliás, ele corre igual o Naruto, que coisa perturbadora. O demônio da conjuntivite aparece na frente dele, o careca vai de arrasta pra cima. Pelo menos ele não gritou dessa vez. E a esse ponto, o Tom, lembra dele? Eu ainda tô narrando uma creepypasta. Já tá completamente aterrorizado com o que ele jogou. Ele tenta tirar o jogo do computador, mas então ele escuta uma voz perturbadora vinda de trás. E quando ele
se vira, uma pelúcia do Sonic.exe ataca ele. E desse jeito, essa história que deixaria o Stephen King com inveja termina. Eu quero deixar claro que isso que eu narrei é a versão resumida da história, porque a versão original é maior e a escrita é horrível. É tão ruim que eu fiquei sabendo que os criadores do site em que a história foi postada originalmente removeram ela por ser ruim demais. E sério, dá pra culpar eles? O negócio é ridículo de ver hoje em dia. Mas esse nem é o grande problema. Essa podia ser só uma creepypasta que surgiu na época, viralizou, a gente cresceu e percebeu que era um negócio bobo e seguiu a vida sem pensar mais nisso. Só que o problema é que essa porra virou praticamente a creepypasta de jogo mais famosa que existe. Verdade. Então esse personagem começou a se espalhar pela internet inteira, até ficar mais ridículo do que já era. Quer um exemplo disso? Saca só. Lago de sangue do Sonic.exe na vida real. Peguei ela me traindo com o Sonic.exe no Roblox. O Sonic.exe beijou na boca minha namorada no Roblox, é bom lembrar, no Roblox. Peguei ela no quarto com o Sonic no Roblox, caralho, de novo, irmão. O Sonic.exe ficou grávido e nem é o Sonic.exe, é o Sonic normal, no Roblox, tem que lembrar. Sonic.exe responde Orochi. Ah, foda-se, vocês entenderam a palhaçada que virou. É o contrário do Slenderman, que era um conceito que a internet pegou e foi acrescentando. Esse aqui surgiu como uma coisa pronta e a internet pegou e transformou em uma piada. O Sonic.exe é tipo uma piada que você fez há muito tempo atrás que não pegaria bem hoje em dia, só que ao invés de você deixar ela lá no passado, você continuou repetindo essa piada sem parar. E eu nem tô levando em consideração que essa creepypasta rendeu 1 milhão de cópias com outros personagens. Eita. A maior delas é essa atrocidade chamada Gumball.exe. Que merda é essa, cara? Que merda é essa, mano? E eu não vou entrar em detalhes sobre o que, mas o criador dessa creepypasta se envolveu em um monte de coisa errada. Bom, isso é tudo que eu tinha pra falar sobre essa coisa. Tá. Eu tô gostando de ver porque ele dá uma breve explicação. Porque a gente não vai conhecer tudo. Mesmo que em algum momento explodiu, ficou famoso na internet, a gente não sabe. Então a explicação eu tô gostando. E esse cara aqui, ó, a gente viu a música dele. Tu lembra? Jeff the Killer, se eu não me engano, foi até do Ishida. Só que a gente ficou um pouco perdido porque também não sabia. Agora vamos descobrir, meu amigo. Ai, gostem de olhar. Depois do Slender, essa deve ser a creepypasta mais popular da internet. A história do Jeff foi criada em 2008 por um usuário chamado CCUR, quando essa foto aqui viralizou. Até hoje é um mistério a origem exata dessa imagem. Principalmente atualmente, onde se formou uma comunidade de pessoas que tentam encontrar todo tipo de lost media. E já vou dizendo, o mistério sobre de onde veio essa imagem é 1000 vezes mais interessante do que a creepypasta em si. Mas estamos aqui pra ver a história, então vamos lá. A história é o seguinte, existia essa família, o pai, a mãe, o filho de 13 anos chamado Jeff e o irmão mais velho dele chamado Lil. Um dia a família se muda para uma nova cidade, o pai recebeu uma promoção, então ele quis se mudar para uma vizinhança chique. Chegando lá, a família é recebida pela vizinha da casa da frente, chamada Bárbara. As duas famílias se apresentam e o Jeff e seu irmão são convidados a participar do aniversário do filho da vizinha, chamado Billy, que vai acontecer daqui a alguns dias. O Jeff não gosta disso, mas não tem muito o que ele possa fazer. Durante esse primeiro dia, o Jeff tem algumas sensações estranhas, como se fosse uma dor de leve ou uma coceira. No próximo dia, enquanto ele e o irmão esperam um ônibus pra ir pra escola, 3 bullies aparecem. O líder, um moleque com skate chamado Randy, e outros 2 moleques, um magrelo e outro gordo. Porra, quem escreveu isso aqui tava de sacanagem. Usando uma faca, ele ameaça os dois cobrando uma taxa. Isso porque eles estão numa vizinhança chique. O cara tá assaltando os outros no ponto de ônibus usando uma faca, mano. Aquela sensação estranha do dia anterior volta ainda mais forte agora no Jeff. E nesse momento ele deixa de ser um moleque de 13 anos e vira o Batman, espanca os 3 bullies, chegando ao ponto de tirar a faca da mão do líder e esfaqueia os 2 moleques, enfiando a faca no braço deles. Ele e o irmão correm dali e vão pra escola, onde eles passam o dia como se nada tivesse acontecido. Entretanto, o Jeff gostou da sensação de machucar alguém. No próximo dia, a polícia bate na porta da casa deles, alegando que recebeu uma denúncia de que um dos filhos do casal esfaqueou alguém. Para evitar com que o Jeff seja preso, o irmão dele assume a responsabilidade do que aconteceu e é levado pela polícia. Então, o Jeff passa os próximos dias depressivo e sozinho pelo que aconteceu. Até que chega o dia da festa de aniversário do filho da vizinha, e a mãe do Jeff insiste pra ele ir nessa festa, porque é justamente disso que ele precisa agora. Chegando lá, tudo parece bem, só que aqueles 3 bullies aparecem na festa, dessa vez carregando armas de fogo. Eles fazem todo mundo de refém e o Ranger começa a brigar com o Jeff. A briga fica feia, o Jeff acaba tomando uma garrafada de vodka na cabeça. Aquela sensação esquisita volta mais forte do que nunca, ele dá um soco tão forte no peito do Ranger que o coração dele para e o moleque morre. Caraca. Eu vou deixar o texto na tela pra vocês não acharem que eu tô inventando isso. Essa sensação esquisita parece uma habilidade em que ele vira um super psicopata que consegue fazer de tudo. Depois de matar o cara, o Jeff corre pro banheiro e aqueles dois correm atrás. Ele consegue nocautear o gordinho, mas é empurrado pelo magro, que faz uma garrafa de produtos químicos cair nos dois.
dois. E o Magrão começa a rir e logo em seguida joga um isqueiro aceso no Jeff, que começa a correr desesperado pela casa enquanto pega fogo. Mano, ainda bem que a mãe dele obrigou o cara a ir nisso. Realmente essa festa ficou do caralho. Jeff passa vários dias no hospital até se recuperar e tirar as faixas do rosto. O resultado daquela brincadeira foi sua pele ter ficado completamente pálida por conta dos produtos químicos, seus lábios ficaram muito vermelhos e seu cabelo passou de marrom pra preto. Ele começa a rir descontroladamente dizendo que adorou o look novo. E o médico que tava tratando ele, vendo o moleque rindo igual um doente na frente do espelho, diz: "Nah, relaxa, isso aí é por causa do dipirona que ele tá tomando, já pode levar pra casa." De volta em casa, no meio da madrugada, ele vai pro banheiro, mutila o próprio rosto, rasgando um sorriso na boca e queimando as pálpebras. E nessa noite ele mata os pais e o irmão. Então some na floresta e passa a invadir a casa dos outros pra matar as pessoas enquanto elas dormem, usando sua frase de efeito: "Shhh, volte a dormir." Mas que porcaria, hein? É isso a história. Você tava pensando, ei, você esqueceu de falar algumas coisas. Eu já vi essa história e não era assim. Isso é porque eu tô lendo uma das primeiras versões. Com o tempo o pessoal foi adicionando mais elementos na história, mas no geral é basicamente isso aí. É uma história cheia de inconsistências e exageros. A única explicação pra isso ter feito sucesso é justamente por ter sido uma das primeiras histórias desse tipo a surgir. Então ninguém tinha um referencial pra dizer se essa história era ruim ou não. Não tem explicação do que é essa sensação esquisita que faz o Jeff, um moleque de 13 anos, virar um super soldado que consegue fazer o coração de alguém parar com um soco. Todos os adultos na história são uns imbecis, tipo, já é ridículo aqueles 3 bullies invadirem uma festa armados. E ainda pior pelo fato de que é uma festa com adultos e nenhum adulto faz nada. Os caras só ficam parados olhando os moleques brigando com o Jeff. E aí depois o médico vê uma pessoa que acabou de passar por um acidente gravíssimo e já tinha um quadro psicológico instável, rindo igual um doido quando viu o próprio rosto desfigurado no espelho, e ele resolve mandar essa pessoa de volta pra casa. E por que caralho o Jeff matou os pais e o irmão? Só porque ele é doido e pronto? Que merda. E digo mais, me agradeçam por ter apenas narrado as coisas que acontecem e não ter lido os diálogos dos personagens, porque é um show de conversa clichê e vergonha alheia. A galera fala de um jeito exagerado, como se eles estivessem em um filme. Mas sabe outra coisa merda do Jeff? É o jeito que os fãs tratam ele. O cara é literalmente um adolescente com uma faca, mas os fãs tratam como se ele fosse um monstro imparável. E aí começa a surgir umas loucuras, tipo Jeff versus Slender. Nossa, quem será que ganha? Um menino doido com uma faca ou uma entidade incompreensível que some com todo mundo que entra no seu caminho? Ou pior, a ideia é que o Jeff ficou completamente desfigurado, a ponto de nem parecer mais humano. Inclusive, as minhas versões favoritas são justamente as que ele tá completamente destruído fisicamente. E aí a galera vai lá e retrata ele como um emo depressivo, esperando alguma garota consertar ele. Sério, tem uma comunidade inteira de gente que é apaixonada nesse personagem, é bizarro. No fim é isso, eu não acho que essa história envelheceu bem, e nada me tira da cabeça de que essa versão original do Jeff é uma espécie de coringa de pobre. Eu reparei que essa creepypasta surgiu no mesmo ano em que Batman, o Cavaleiro das Trevas, e eu tenho certeza que o cara que criou esse personagem viu o Coringa do Heath Ledger e quis criar sua própria versão do personagem, e saiu isso. A parte boa é que por mais que a história original não seja lá essas coisas, sempre vai ter alguém pra reescrever e criar uma versão melhor dele. Eu gosto disso. Gostei de aprender sobre esse Jeff the Killer e agora aprenderemos sobre esse cara aqui, porque já vimos músicas e outras coisas e às vezes é muita informação em pouco tempo. E aí a gente não pega tudo, tá? Agora a gente vai saber. Bora. Ah, o já não tão popular Herobrine. Em 2010, essa imagem aqui viralizou e começou a circular pela internet diversos relatos de pessoas jogando Minecraft e encontrando um Steve com os olhos brancos que assombrava os jogadores, roubando seus itens e vigiando eles de longe. As pessoas começaram a especular que isso fosse algum tipo de vírus e até teorizaram que seria o espírito do irmão morto do Notch, o criador do Minecraft, que estaria assombrando o jogo. Vídeos sobre ele se tornaram parte da comunidade do jogo. Eu assisti, você assistiu, todo mundo aqui assistiu Herobrine a lenda e viu a vergonha que o Mike passou com aquele sutiã. Só que, né, é óbvio que Herobrine não é algo oficial da Mojang. O Notch nem sequer tem um irmão. É só uma lenda que ficou muito popular na época em que o Minecraft também estava começando a traçar o caminho de virar o jogo mais popular do mundo. E com o tempo, o gás que a galera tinha com essa lenda foi passando e o Herobrine foi ficando esquecido, o que é uma pena. A Mojang perdeu uma grande oportunidade de colocar ele dentro do jogo de alguma forma oficial. Imagina que maneiro seria algo criado pela comunidade dentro do jogo. O mais perto que isso chegou de acontecer foi quando eles brincaram colocando uma linha dizendo que o Herobrine tinha sido removido do jogo em alguns patches. Ah, é só isso? Meu Deus! Ixi. Galera, sem brincadeira. Mais coisa. Eu pensei que ia ser longo. Eu pensei que ia... A gente já viu música sobre esse cara, velho. É só isso? Caraca, então quem fez música e os caras são brabos. É, leite de pedra, viu? Nossa senhora!
Tem o meu respeito. Ah, isso aqui. E pensar que eu genuinamente tinha medo dessa. A creepypasta Red Mist, ou o suicídio do Lula Molusco, é um episódio que deveria ter sido o primeiro episódio da 4ª temporada, porém foi perdido e existe apenas em uma fita. Supostamente o animador desse episódio é um cara escocês que estaria preso chamado Andrew Skinner. Ele mandou essa fita para um grupo de funcionários da Nickelodeon, e eles decidem assistir ela. Tirando o título de início, parece ser um episódio comum de Bob Esponja. Ah, o Bob e o mesmo Patrick estão nome. brincando e o Lula Molusco tá tocando clarinete na sua casa. Até então, tudo normal. Até que alguém bate na porta e quando o Lula Molusco abre, tem um peixe vestido de escocês que pergunta se ele pode conversar. O Lula Molusco diz que não e fecha a porta na cara do peixe, só pra logo depois ouvir mais uma batida e abrir a porta de novo. Só que dessa vez ele tá com os olhos vermelhos e diz: "A névoa vermelha está vindo", e simplesmente some. Ele volta a tocar o clarinete e logo para ir xingar o Bob Esponja e o Patrick que estão irritando ele como de costume. Só que os dois começam a chorar. Isso é estranho. Ele mais uma vez volta a tocar o clarinete, mas o som que ele faz é sofrível. E os olhos dele também começam a ficar vermelhos e a tela vai ficando vermelha junta. Então acontece uma transição pra apresentação do Lula Molusco. Parece que a fenda do biquíni inteira tá ali pra assistir aquilo. E várias pessoas também estão... Quer dizer, vários peixes também estão com aqueles olhos vermelhos. Ao começar a tocar o clarinete, o som é pior do que o da outra vez, e todo mundo começa a vaiar o Lula Molusco, o que deixa ele profundamente abalado. A cena corta pra um take em que ele tá triste enquanto o cenário fica passando no fundo por quase 1 minuto. Então corta de novo pro quarto dele, enquanto a imagem começa a ficar cada vez mais distorcida. De repente, fotos de crianças mortas começam a aparecer na tela, então o rosto do Lula Molusco começa a se aproximar dela. Primeiro triste, depois chorando, e aí chorando sangue, e então finalmente os olhos vermelhos voltam. Tudo isso com sons bizarros de choros, gritos e risadas no fundo. Então uma voz grita 2 vezes: "Faça", e o Lula Molusco pega uma arma e dá um tiro na própria cabeça. Ai, que horror. Cara, eu juro que na minha cabeça eu não tinha pensado que falar essas coisas em voz alta seria tão esquisito. Eu acho que o problema dessa aqui é a tentativa forçada de querer deixar a história assustadora com coisas pesadas. Seria melhor se tivesse ficado só nas esquisitices dos olhos vermelhos e a vibe esquisita do episódio, sem esse negócio de foto de criança morta e suicídio. Tipo, Pesado, quando eu era pesado, criança, até pesado. podia me afetar, mas hoje em dia, como é que eu não vou achar graça da frase "Lula Molusco pegou uma arma" e o deu um tiro na própria cabeça pra me fazer cair da cadeira de rir? Mas eu admito uma coisa sobre essa creepypasta, ela foi a primeira que eu conheci. Eu ouvi ela pela primeira vez há muito tempo atrás num canal chamado Poligonautas, que nem existe mais hoje em dia. Em um podcast deles na época, chamado Off Topic, eles falaram sobre, e o que me assustava nem era a história em si, era essa imagem. Essa merda me aterrorizava. Enfim, é mais uma creepypasta que envelheceu e ficou ridícula. Ah é, pra não passar batido, essa história foi referenciada em um episódio oficial de Bob Esponja, então alguém lá na Nickelodeon reconhece a existência dessa creepypasta. Meu Deus! Jack Risonho? Eu acho que já ouvi falar. Já ouviu falar desse? Jack Risonho. Também conhecido como o sonho de consumo de todo emo infeliz que ficava com a cara enfiada no computador na época em que ser emo ainda era relevante. Criado em 2013 pelo usuário do DeviantArt chamado Snuff Bomb, ou Steve Akins, Jack Risonho é uma entidade que surge como um palhaço sem cor, que finge ser amigo imaginário de crianças pra ganhar confiança. Mano, e torturar... hoje em dia não existe isso, existe? Ainda existe? A galera emo existe? Eu não sei, galera. Pai, sei lá, ainda existe emo. Eu também não sei, galera. Deixa aí nos comentários, deixa aí. Deve ser o novo jovem que fica dentro do quarto só assistindo na Será? internet depressivo. Tá, Deve ser tá. a nova versão. a elas até a morte. E às vezes os pais e mães também entram na brincadeira. De forma resumida, a história de origem é a seguinte. No ano de 1800, em Londres, um garotinho chamado Isaac vivia com a sua mãe e seu pai. Ele não tinha uma vida muito fácil, o pai era um alcoólatra que batia constantemente na mãe, e a mãe descontava as frustrações tratando o Isaac mais como uma coisa que ela tem a obrigação de cuidar do que um filho. Ou seja, era uma família normal pro padrão da época. Isaac passava a maior parte do tempo sozinho no seu quarto no sótão. E uma noite, Isaac fez um pedido. Ele pediu um amiguinho pra brincar, e de imediato nada aconteceu. Mas quando ele acordou no outro dia, encontrou uma daquelas caixinhas de música. Ela veio com uma etiqueta escrita: para Isaac, Jack Risonho na caixa. Ele gira a manivela da caixinha, porém nada acontece. Ele até acha que a caixinha tá quebrada. E então, alguns minutos depois, a caixa começa a tremer e se abre, soltando uma fumaça de dentro, junto com uma figura. Um palhaço ruivo com braços gigantes e um nariz em formato de cone com as cores do arco-íris. Ele se apresenta como Jack Risonho, seu novo melhor amigo, que gosta de tudo que você gosta. E então nasce uma grande amizade, e o Isaac passa os próximos 3 meses se divertindo com o Jack. Até que um dia os dois saíram
saíram pra brincar no quintal e viram o gato do vizinho. De forma inocente, o Isaac colocou o gato dentro da brincadeira. Só que quando o Jack foi pegar, o braço gigante dele acabou apertando demais e sufocando o gato até a morte. De um jeito até muito frio, eles pegam o corpo do bichinho e jogam de volta no quintal do vizinho. E passam o resto do dia ignorando o que aconteceu. Mais tarde, quando os pais do Isaac descobrem o que aconteceu, eles mandam o filho pra um colégio interno, o que deixa o Jack risonho sozinho por anos dentro da caixa no quarto. Pra piorar, em uma noite o pai chega em casa mais bêbado que de costume e acaba espancando a mãe do Isaac até a morte. E dias depois ele é preso e condenado à forca. Ou seja, além de estar sozinho, o Jack passa vários anos numa casa abandonada que foi se deteriorando com o tempo, o que refletiu na sua aparência. Aquelas cores vibrantes agora se desbotaram a ponto dele ficar em preto e branco. Seu cabelo ruivo ficou preto e ele praticamente já não ria. Depois de muitos anos, o Isaac sai da escola e volta pra sua antiga casa. Só que ele tá diferente. Ele não lembra mais do seu amigo de infância e pelo jeito aconteceram muitas coisas no colégio em que ele tava, porque ele volta mais fudido da cabeça do que na época em que ele vivia com aqueles dois pais horríveis. Ele tá tão fudido que ele se tornou exatamente o mesmo alcoólatra que o pai dele era, só que com um bônus. Ele também é um serial killer que traz diversas pessoas pro quarto e abusa, tortura e mata elas. Isso inclui mulheres, crianças, idosas, tudo isso na frente do Jack, que começa a considerar aquilo uma brincadeira nova, vendo o quanto o Isaac tá se divertindo. Ele até chegou ao ponto de criar uma cadeira feita de ossos de pessoas que ele matou, e uma mesa de tortura. Uma noite, a prateleira onde estava a caixa de música com o Jack se quebra derrubando ela. Quando o Isaac vai colocar as coisas de volta no lugar, ele percebe a caixa, pega e lembrando do seu passado, gira a manivela, invocando o Jack de novo, só que dessa vez com aquela aparência sombria e com dentes afiados. Ele diz que finalmente vai poder brincar com seu melhor amigo, então ele agarra o Isaac com seus braços gigantes, prende ele na mesa de tortura e passa a noite toda mutilando o seu corpo das piores formas possíveis. Quando ele se cansa por perceber que o Isaac tá quase morrendo, ele arranca seu coração e toma como plano procurar outras crianças pra brincar daquele jeito. Não, esse aí foi o mais pesado Cara, até de falar agora, de tá? todas as creepypastas até agora, essa é a que mais me incomoda pelo fato de que Essa ela, é na a minha mais opinião, pesada. dessas creepypastas de personagens originais, é a que mais tinha potencial. Esse conceito de um amigo imaginário ser corrompido com o tempo pela criança e não o contrário é muito maneiro. O problema é que na história isso acontece de um jeito superficial. Eu narrei a história, porém eu resumi bastante e deixei algumas coisas de fora. Por exemplo, depois que o Isaac volta e passa a ser um serial killer, tem várias descrições detalhadas sobre como ele tortura as pessoas. Claramente feito pra chocar a galera que na época achava isso um negócio incrível. Mas hoje em dia eu percebo que isso só tá ocupando um espaço que podia estar sendo usado pra algo melhor. A gente tem um vislumbre de que o Isaac não é tão inocente assim pelo jeito que ele reage ao gato morrendo. Mas é só isso. Ele vai pro colégio e volta uma pessoa totalmente diferente. Imagina o quão mais interessante seria se aos poucos a história fosse mostrando de pouquinho em pouquinho o lado psicopata crescendo no Isaac. Desde pequeno até dentro do colégio. E ao invés do Jack ficar preso na caixa lá no sótão, ele continuasse seguindo o Isaac e presenciando ele se afundando na psicopatia. E cada vez que ele faz alguma coisa ruim e gosta, o Jack vai mudando até se tornar o que ele é no final. E falando em final, o final da história é outra cagada. Por que ele matou o Isaac? Seria muito melhor se eles voltassem a se conectar. A história se passa em Londres, em 1800. Seria do caralho o Isaac virar uma espécie de serial killer, tipo o Jack Estripador. Só que ele tá sempre acompanhado de uma entidade. Mas sabe o mais frustrante dessa creepypasta? É o fato de que esse personagem tinha tudo o que ele precisava pra ter ficado maior do que ele realmente foi. Ele tem um conceito interessante, tem um visual pica, ele viralizou e ficou muito popular. E hoje em dia, com uma reescrita oficial, ele poderia voltar e bombar de novo. Mas isso nunca vai acontecer, porque o criador se envolveu em um monte de polêmica em relação a acusações graves de assédio e relacionamento abusivo por parte dele. E desde 2017 ele sumiu da internet. É um desperdício de criatividade lamentável. Chega a me dar um desespero pensar sobre isso. A vontade que eu tenho é de no próximo Halloween eu mesmo reescrever essa história e postar aqui. Bom, agora que eu já expressei minha frustração, bora pro próximo. Pesado. Esse daqui foi o deu aquele incômodo. Muito russo? Tá. Essa é a creepypasta que conseguiu viralizar a ponto das pessoas esquecerem que é uma creepypasta. Teve uma época em que o pessoal começou a achar que isso aqui de fato era uma história real. Ninguém sabe exatamente quem é o criador original da história. O que se sabe é que a primeira vez que essa história foi encontrada na internet foi em 2010, por um usuário chamado Orange Soda. A história é que em 1940... Cara, o Sneak é muito... O Sneak é muito criativo, mano. Até agora... Tá, bora. A União Soviética queria testar um tipo de gás que poderia eliminar a necessidade de dormir dos soldados soviéticos. Para isso, organizaram um experimento em que 5 prisioneiros foram selecionados para ficar presos em uma sala por 30 dias, sendo expostos a esse gás. A promessa é que se tudo desse certo, eles seriam liberados e teriam suas penas anuladas. Na sala, eles tinham acesso a banheiros, água, livro, rações, cobertores, microfones e uma janela na parede. Esses dois últimos para que seja possível uma comunicação entre quem tá dentro e quem tá fora. De início, tudo pareceu tranquilo.
tranquilo. Os prisioneiros conversavam entre si e entre a equipe de pesquisadores. Mas aos poucos o clima tranquilo foi sumindo e os prisioneiros começaram a agir de forma estranha, ficando paranoicos e parando de conversar entre si. Alternativamente, cada um dos prisioneiros se aproximou do microfone e da janela tentando ganhar a confiança dos pesquisadores. No 9º dia, um dos prisioneiros simplesmente levantou e começou a correr pela sala gritando com todas as suas forças. Curiosamente, nenhum dos outros prisioneiros expressou reação quanto a isso. Essa gritaria durou 3 horas até ele parar, porque suas cordas vocais arrebentaram. Então outro prisioneiro começou a fazer a mesma coisa, só que dessa vez os outros prisioneiros reagiram, mas não do jeito que os pesquisadores estavam esperando. Eles começaram a rasgar as páginas dos livros e sujar com as próprias fezes para colar na janela que dava visão do que acontecia ali dentro. Quando eles fecharam a janela por completo, a gritaria instantaneamente parou. 3 dias se passaram e os microfones na sala não capturaram absolutamente nenhum som, o que era impossível. São 5 pessoas ali, em algum momento alguém tem que fazer algum barulho, mesmo que seja de forma não intencional. E a medida de oxigênio na sala apontava que todo mundo ali ainda estava vivo. No 14º dia, em uma tentativa de entender o que diabo estava acontecendo, os pesquisadores usaram o interfone da sala para anunciar que eles vão abrir a porta para ir ver o que está acontecendo com os microfones, ressaltando que os que mantiverem bom comportamento serão libertados. O inesperado acontece, a voz de um dos prisioneiros responde de volta: "Não queremos ser libertados." No 15º dia, eles decidiram que iriam abrir a sala para ver o que estava acontecendo de uma vez. Antes de entrar, eles cortaram o gás que estava sendo mandado para lá, deixando apenas ar fresco. Imediatamente as vozes começaram a gritar no interfone implorando pelo gás. Quando a porta abriu e os soldados entraram, 4 dos 5 prisioneiros estavam vivos. As rações não haviam sido tocadas após o 5º dia. Tinha pedaços do corpo do prisioneiro morto dentro do ralo da sala, o que deixou sangue e água espalhados pelo chão todo. Os 4 prisioneiros que sobraram continuavam gritando para que trouxessem o gás de volta e que não queriam sair dali. Os corpos desses prisioneiros estavam completamente destruídos. Pela lógica, não era nem para eles estarem vivos com os danos que eles causaram no próprio corpo, arrancando pedaços a ponto de deixar órgãos como os pulmões e intestinos expostos. Também é de se notar que depois do 5º dia eles passaram a comer a carne do próprio corpo. Mesmo nessas condições deploráveis, eles ficaram agressivos e atacaram os guardas, conseguindo até matar alguns deles, rasgando suas gargantas e mordendo suas artérias. Um deles até mordeu fora os testículos de um dos guardas. Esse cara provavelmente se matou depois desse dia. Durante essa luta, um dos prisioneiros ficou gravemente ferido com uma grande perda de sangue e acabou morrendo. Só sobraram 3 que estavam severamente debilitados. Os pesquisadores até tentaram ajudar com assistência médica, mas ele continuou se contorcendo e gritando na sala de cirurgia, onde tentaram reconstruir seu corpo ferido. Ele ficava se debatendo igual um animal, foi preciso de um soldado de 90 quilos para segurar ele na maca. A única solução foi fazer a cirurgia sem anestesia. Os outros 2 também passaram pela mesma cirurgia, deixando claro que eles precisam continuar acordados e que eles querem o gás de volta. Por mais que os pesquisadores não concordassem com isso, tivessem a intenção de acabar com o projeto, os militares os obrigaram a dar continuidade ao experimento e os sobreviventes foram colocados de volta dentro da sala com gás, dessa vez com aparelhos monitorando suas atividades cerebrais. E de forma bizarra, aleatoriamente, os resultados dessas atividades cerebrais indicavam que um dos prisioneiros estava sofrendo diversas mortes cerebrais contínuas. Um dos 3 prisioneiros cedeu e colocou sua cabeça em um travesseiro e fechou os olhos, o que fez ele morrer instantaneamente. Agora só sobraram 2, o que não conseguia falar e o que estava sofrendo várias mortes cerebrais. O comandante militar que estava supervisionando os pesquisadores decidiu que iria entrar dentro da sala, junto com os 3 pesquisadores. Lá dentro, numa ação impulsiva, um dos pesquisadores pega a arma do militar e dá um tiro no meio da cara dele, e depois o prisioneiro que não consegue falar. Os outros pesquisadores saem correndo dali, só sobra um pesquisador com uma arma e o último prisioneiro. Completamente perturbado, o pesquisador pergunta: "O que você é? Eu exijo saber." O prisioneiro sorri e diz: "Como você esqueceu assim tão fácil? Nós somos vocês, somos a loucura que se esconde em todos vocês, implorando para ser libertado a qualquer momento no fundo de sua mente animalesca. Nós somos o que você esconde em suas camas toda noite. Nós somos o que vocês sedam em silêncio e paralisam quando atingem o paraíso noturno onde não podemos nos levantar." O pesquisador para, mira no coração do prisioneiro e atira. Enquanto morre, suas últimas palavras são: "Quase livre." Nossa. Que pesado. Cara, genuinamente, essa creepypasta não é nem que ela envelheceu bem. Isso aqui continua sendo uma puta história maneira de terror. É bom no nível de que isso aqui serve pra algum diretor pegar e fazer um filme. Facilmente uma das melhores, se não a melhor creepypasta da internet. Eu nem tenho muito o que adicionar. Quis deixar as 2 melhores, na minha opinião, pro final. E agora vamos pra última creepypasta do vídeo. Essa aí eu acho que foi a que teve menos coisinha visual. Que ele falou muito, mas eu acho que não tira o peso. Não tira não. Não tira o peso. Tá porque toda a história deixa a gente apreensivo. E o final é tipo um plot. Gostei. Tem nada a ver com o Link.
Sem dúvidas, a creepypasta mais bem feita de todas, chegando ao ponto de quebrar a barreira de creepypasta e se tornando um ARG, que demorou 10 anos pra ser finalizado. E que eu não vou contar a história completa aqui, porque dá pra fazer um vídeo inteiro sobre esse negócio de tão grande que é. Eu vou resumir apenas a parte mais conhecida. E mesmo assim, essa primeira parte ela é muito boa e coloca várias outras creepypastas no chinelo. Então bora lá. A história começa quando um rapaz chamado Jaduzable, o nomezinho complicado, vai ser difícil ficar repetindo isso, ganha um Nintendo 64 de um amigo. Junto com o videogame veio um cartucho de Super Smash Bros. Ele se divertiu bastante, mas um jogo só não dá, né? Uma hora ele enjoou. Então outro dia, em uma venda de garagem, ele consegue achar alguns cartuchos de outros jogos. Numa dessas ele encontrou um senhor que, por mais improvável que pareça, esse senhor tinha um jogo de Nintendo 64. Com um sorriso esquisito, ele entrega um cartucho cinza com o nome Majoras escrito nele. O senhor dá o jogo de graça pro Jaduzable, dizendo que ele pertencia a um garoto que não vivia mais ali. Isso é estranho, mas sinceramente, se eu ganhasse um jogo que eu gosto de graça, eu também não ia ficar reparando na esquisitice de quem tá me entregando. Mas eu tenho que ressaltar, se ele tivesse pegado um Mario Golf, teria evitado muita dor de cabeça. Chegando em casa, ele liga o Nintendo 64 e coloca o cartucho. Iniciando, ele percebeu que já tinha um save registrado, que estava bem avançado no jogo. Esse save tinha o nome de Ben. Ele logo raciocinou que esse devia ser o save do antigo dono, e criou um novo save com o nome de Link. O jogo rodou normalmente, quer dizer, quase normalmente. Tinha uns erros de textura ali, um bug aqui, mas nada que atrapalhe a experiência. Só tinha uma coisa que tava começando a irritar. Por algum motivo, os NPCs às vezes não se dirigiam ao Link pelo nome Link, e sim Ben. Talvez seja algum tipo de bug por conta do primeiro save. Não seria de se surpreender, já que era um cartucho bem velho. Ele apaga o save antigo, mas o problema se torna diferente. Agora os NPCs não chamam ele nem de Link nem de Ben. Fica um espaço vazio no lugar do nome. Tentando ignorar isso, Jaduzable usa um glitch para ganhar mais tempo dentro do jogo. E a partir daí, o jogo começa a ficar doido e o Link começa a teleportar para lugares que você não deveria ir e aonde estão personagens que não deveriam estar ali. Até que uma mensagem surge na tela perguntando se ele gostaria de ir para o covil do chefe do templo. Sem escolha, ele aperta sim e ele é teleportado para Clock Town. Só que tudo isso era muito estranho, a cidade estava completamente vazia e a música Song of Healing estava tocando ao contrário em um looping infinito. O único sinal de vida era uma breve risada de fundo do vendedor de máscara, mas não dava para encontrar ele em nenhum lugar ali. A esse ponto, o Jaduzable já deixou de achar que aquelas coisas eram só bugs comuns e começou a se sentir mal jogando aquilo. É como se a depressão imensa daquilo que ele estava vendo estivesse o engolindo. Ele tenta sair daquele lugar, mas ele é sempre teleportado de volta. O jogo claramente não quer deixar ele sair dali. Até que ele tem a ideia de morrer de propósito para ver se muda alguma coisa. Desse jeito ele corre para pular em um lago e de repente o Link agarra a própria cabeça e por um segundo o vendedor de máscara aparece na tela sorrindo, com sons do Skull Kid no fundo. E quando a tela volta ao normal, Jaduzable toma um susto percebendo que uma estátua do Link começou a seguir ele. Não importa o quanto ele tente fugir, a estátua sempre surge por perto, observando ele. Misericórdia. Isso deixa totalmente desesperado. Diversas vezes ele tenta atacar, fugir, se esconder, mas nada funciona. Aquela coisa continua o assombrando. Até que em um momento o jogo teleporta ele pro topo da torre do relógio. Lá ele finalmente encontra alguém, o Skull Kid que tava flutuando. Se bem que era melhor não ter encontrado ninguém, sinceramente. Sem saber o que fazer, ele usa seu arco e flecha pra atacá-lo. E ele de fato consegue causar um dano. Só que na terceira flecha, o Skull Kid começa a rir e diz: "Isso não vai te fazer bem." E então o Link começa a flutuar e pega fogo, morrendo em agonia enquanto o Skull Kid continua rindo. Rapidamente a tela fica preta e volta pro mesmo lugar. Isso começa a se repetir várias e várias vezes. Até que em um momento algo muda. O Link aparece jogado no chão como se ele já estivesse morto antes mesmo de ser queimado vivo. Um texto aparece na tela. Você se encontrou com um destino terrível, não foi? Finalmente alguma coisa muda e ele volta para a tela de seleção de saves. Só que dessa vez o seu save, Link, havia desaparecido e tinha um save escrito sua vez no lugar. Mesmo com um pressentimento ruim, ele seleciona o save. De novo o jogo volta para a torre em que o Link está morto e o Skull Kid continua rindo. Talvez ele esteja rindo do Link morto ou do próprio Jaduzable. Ele reseta o jogo e dessa vez tem um novo segundo save chamado Ben, que só podia ser aquele que ele tinha apagado anteriormente. Isso foi a gota d'água para ele desligar o videogame. Essa experiência deixou ele, alguém que não acredita nesse tipo de coisa, perturbado. Porém, por mais que aquilo tenha sido uma experiência horrível, ele sente a necessidade de entender o que e por que aquilo estava acontecendo. E com o tempo ele se comprometeu a registrar tudo o que estava acontecendo, gravando e postando no YouTube. Antes de tomar coragem para jogar de novo, ele passou naquela vizinhança onde ocorreu a venda de garagem. Entretanto, ele não encontrou o velho de novo. Ele fala com um homem
homem que morava naquela rua perguntando sobre o velho. O homem diz que ele estava de mudança e que ele nunca teve esposa nem netos. Jaduzabel então pergunta se ele conhece alguém chamado Ben. A expressão do homem se fecha e ele informa que naquela vizinhança, há 8 anos atrás, um garoto chamado Ben sofreu um terrível acidente e faleceu. O homem se afasta após responder isso. Quando o Jaduzabel volta para casa, ele finalmente cria coragem para jogar de novo. Ele seleciona o save chamado Ben e quando o jogo carrega, o que aparece é quase tão perturbador quanto o que aconteceu da última vez. O corpo do Link tá torcido no meio e o rosto dele tá com uma expressão bizarra e sem vida. E não demora muito até aquela estátua aparecer de novo e começar a perseguir ele. Depois de alguns minutos, ele é teleportado de novo, dessa vez para Termina Field. O mapa estava estranhamente vazio. Os únicos que ele encontra ali são a Epona, Skull Kid e aquela estátua bizarra e o vendedor de máscaras. Esse último, de um jeito desconfortável, olha diretamente para o Link o tempo todo. Jaduzabel usa sua ocarina para tocar a Song of Healing, só que o áudio do jogo estoura e a tela fica preta e o Link começa a pegar fogo de novo. Isso enquanto aqueles 4 observam ele morrendo sem fazer nada. De novo um texto aparece na tela. Você se encontrou com um destino terrível, não foi? Essa mensagem já estava fazendo a sua sanidade se esgotar de novo. O jogo volta com o Link na forma de Zora, na frente de uma praia. Curiosamente, a Epona também estava ali, relinchando em direção à água. O mais lógico a se fazer seria mergulhar ali. E quando ele faz isso, no fundo ele se depara com aquela maldita estátua de novo. Então ele começa a se afogar, o que não tem lógica nenhuma, porque a forma de Zora deveria deixá-lo respirar debaixo d'água. O jogo volta pra tela de save, onde dessa vez o primeiro save era Ben e o segundo era afogado. Sim, o jogo tava brincando com o Jaduzabel dizendo o que tinha acontecido com o Ben. Raciocinar isso foi demais pra ele. Toda a sua vontade de continuar com aquilo acabou. Ele deixou de ficar afetado apenas quando jogava para ficar afetado o tempo todo, todos os dias. O medo de que aquela estátua, que inclusive começou a invadir seus sonhos, ou estivesse o perseguindo fora do jogo, era tão grande que ele parou de ir pra escola e passava o dia todo trancado no quarto. A última vez em que ele havia olhado o jogo, seu save original tinha voltado, porém isso não foi o bastante para ele voltar a jogar. Jaduzabel parece ter ficado tão afetado com aquilo que ele até parou de se cuidar e de se alimentar. Com tudo isso acontecendo, ele decide voltar para casa dos seus pais. Mas antes de ir, ele entrega um pendrive para um colega de quarto. Ele explica que aquele pendrive tem informações e vídeos sobre tudo o que aconteceu até agora, e pede para que esse colega poste tudo isso na internet. Ou será que essas últimas informações foram modificadas? Ou quem sabe todos esses registros que eu citei até agora foram modificados por alguém que só nos mostrou o que era conveniente. De qualquer forma, os próximos vídeos do Jaduzabel, ele está jogando contra um chefe quando é morto acorda em um cemitério. Ele passa um tempo lendo as lápides. De um jeito esquisito, quando ele vai ler mais uma das lápides, ele acaba caindo para dentro de um corredor. Ele prossegue e uma mensagem surge. Você não pode correr. A cena corta para o vendedor de máscaras, a estátua e o Link olhando para a tela. E quando parece que uma nova estátua vai surgir, a tela fica preta e uma última mensagem surge. Por favor, me ajude. Oxi. O último registro é a tela de seleção de saves com o nome Ben e Matt. Essa foi a última gameplay do Jaduzabel antes dele desaparecer e prometer que ia destruir o cartucho. Tem muitos detalhes sobre essa história que eu acabei deixando de fora, porque como eu disse, essa é a creepypasta mais bem feita de todas. E pra falar sobre tudo envolvendo ela, eu teria que fazer um vídeo inteiro só pra ela. Nos arquivos do Jaduzabel tem até um trecho em que fica claro que muitas coisas ficaram de fora da primeira parte, e que o Ben em certo ponto conseguiu sair do cartucho e passou pro computador dele. Agora vamos raciocinar, isso aqui foi feito em 2010. É uma creepypasta muito à frente do seu tempo. Compara com outras creepypastas de jogo, não tem nenhuma que é tão bem trabalhada quanto essa. E o melhor, ela não ficou ruim com o tempo. As coisas estranhas que acontecem aqui não são estranhas a ponto de ficar ridículas. São coisas que causam um desconforto genuíno. Saca quando você tem um sonho esquisito e dentro desse sonho você reconhece que tudo aquilo que tá acontecendo é bizarro, mas você continua ali presenciando aquilo? Essa creepypasta passa essa sensação. E também tem toda a parte de que a narrativa tá interligada com os vídeos no YouTube, e isso é muito maneiro. Eu acho que essa foi a creepypasta perfeita pra encerrar esse vídeo. Deixem aí nos comentários se vocês querem que eu termine essa história em um vídeo próprio só dela. E bem, eu sei que vai ter uma chuva de comentários dizendo: você esqueceu essa aqui, você esqueceu tal creepypasta. Sim, eu sei, tem muitas que ficaram de fora, mas eu preferi falar das mais populares que eu já conhecia. E se der tudo certo, é bem possível que eu faça outro vídeo desse falando de mais creepypastas que ficaram toscas com o tempo. Ou não, né, tem algumas boas exceções. De qualquer forma, deixem aí o que vocês acham dessas creepypastas. E se vocês concordam com o que eu disse sobre elas, e quais são suas favoritas. Espero que vocês tenham curtido e até o próximo vídeo. Valeu! Entendi.
Galera, eu acho que a que eu mais gostei foi aquele palhaço lá daquela aqui foi caixinha. pesado. Ai, mano, Ali eu foi tô pesado. com sensação ruim até agora. Eu acho que pra cada creepypasta, eu acho que traz uma sensação diferente. Fala sério. E dependendo, né, do que você passou na sua vida, do que você presenciou em alguma coisa, eu acho que cada uma vai se destacar. Ou outro, Agora, essa do palhaço que a Bia tá falando, como é? É o... Meu nome? Eu não esqueci o nome já. Eu esqueci o nome deles. Cara, a Só do sei palhaço... que ele deu o nariz assim, pontudo assim. A do palhaço pegou. A do palhaço pegou por conta que muito. as imagens, até daquela caixinha de música, e ele saindo assim, eu acho que pegou demais. Mesmo não sendo totalmente dele, né? Porque aqui era tipo um amigo imaginário que apareceu. E aí a história em si é do menino. E depois de ter voltado, né? Começou a fazer coisa mais errada ainda. E aí o amigo imaginário começou a tipo pegar esses sentimentos e mudar e fazer coisa até pior do que o próprio dono. Esse daí, pra mim, de todos esses que apareceram no vídeo, foi o que mais se destacou pra mim. Mas, ótimo vídeo, viu, Gap? É verdade. Gostei de conhecer todas essas pastas aí dos primórdios da internet. Agora, o que me pegou é que o do Minecraft, cara, de verdade. Eu pensei que ia ser no mínimo 10 minutos. Sério. Foi tipo um. Foi um. Cara, que doido, não tem mano. mais hora do que isso, né? Não é isso. Esse me pegou. Isso, me pegou porque eu não imaginava, tá? Mas já deixa aí nos comentários qual dessas aqui, tá? É o seu top 1zão? A nossa é desse daqui da caixinha de música. Breno, agradeço o vídeo do patrocinado. E caso você queira fazer igual ao Breno, é só entrar no nosso Discord, falar com a Bia e a gente vai se organizando. Show demais? Então, galera, é isso. Estamos ficando por agora e... até a próxima.